Estava conversando com um amigo sobre as lutas entre Júnior Cigano e Caim Velasquez e passou pela minha cabeça, tá aí o motivo do brasileiro ter tido sua carreira do dia para a noite, ladeira abaixo, e ter se tornado um cara nocauteado com muita facilidade e muita frequência, um lutador mais lento, mais comedido, né, que ficava muito na grade, ganhou até aquele apelido de Cigrade, né, quem não se lembra. Pessoas que começaram a acompanhar o MMA há pouco tempo pensam que o Cigano foi um lutador ruim, quando na verdade se trata de um dos maiores pesos pesados que já passaram pela maior organização de MMA do planeta. Quem não viu o Júnior Cigano no auge, aconselho buscar highlights aí no YouTube, vocês vão encontrar muita coisa, muito material, vão ver aí um dos, se não o melhor boxe que essa categoria já teve. E depois do Caim, simplesmente o Júnior Cigano acabou. Muita gente com comentários rasos falam que foi por causa da usada, só foi chegar a usada que o Cigano parou de tomar o suquinho mágico e aí a carreira dele decaiu, mas eu não acho isso, não que eu não ache que ele se dopava, na minha opinião, todo mundo usava alguma coisa, uns mais, outros menos, mas para mim, todo mundo usava, eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, eu não estou afirmando, porque eu não tenho prova, eu estou falando, eu acho, se fosse para eu apostar, eu aposto que todo mundo usava alguma coisa. Não tem santo nesse esporte, tá? Então, se a usada chegou e ele caiu, todo mundo teria que cair também, acho que isso não tem nada a ver. Para mim, o grande problema do Cigano, o grande defeito do Cigano, a grande crítica que eu faço a ele é também um grande elogio. E vamos lá, vamos entender o porquê dessa embolança toda. O Cigano é um dos caras do queixo mais foda que eu já vi nessa categoria dos pesados, se não for mais. O que tem mais coração, o que tem mais brilho, mais garra, mais raça, mais tudo. O cara mais resistente é o Cigano. E esse é um elogio que eu fiz aqui ao Cigano, mas também é uma crítica. Porque às vezes você tem que saber a hora de desistir. E não querer dar uma de machão, eu sou fodão, eu vou perder, eu vou apanhar 5 rounds, mas eu vou sair com rótulo de machão, de cara do coração, de raça e tal. Isso pra mim é pouco inteligente. É elogiável você querer ser um guerreiro, né? Você ser um cara que não desiste nunca, lá Vanderlei Silva, por exemplo, que é um dos maiores símbolos disso na história desse esporte, mas também é pouco inteligente, não deixa de ser pouco inteligente. Muita gente zoa o Conor McGregor falando que é coração de galinha, que começa a apanhar, leva um atraso de nada e já desiste. Mas na minha opinião ele está sendo inteligente, ele está alongando mais a sua carreira, a sua resistência. Conor, que é um cara que tem muito queixo também, mas sempre que ele leva qualquer atraso, ele já ladeira abaixo, já se entrega todo. O Sonnen também era assim. Às vezes é do cara, às vezes o cara tem medo mesmo de apanhar. Isso acontece, ser humano, não é robô. Às vezes o cara começa a apanhar e não consegue lidar com aquilo e desiste fácil. Às vezes é por pura inteligência, não tem por que eu ficar apanhando aqui. Eu sei que eu vou perder, pra que eu vou ficar apanhando? Eu só vou diminuir minha longevidade. A vida útil do Cigano foi diminuída pelo Caim Velasquez, pelas duas últimas lutas. Eles lutaram 3 vezes. Na primeira, o Cigano ganhou rápido, nem teve luta praticamente, acertou uma mãozada lá, nocauteou, acabou. As duas seguintes foram um passeio, 2 das maiores surras que eu já vi alguém levar na história desse esporte, e que para mim foi pouco inteligente pro Cigano. Nessas 2 lutas foi fácil perceber que ele não venceria. Segundo round das 2 lutas você vê, não dá. Pra que resistir até o final? Ele resistiu até o final, elogiado pra caralho, eu elogiei também. Muito coração, muita garra, muito queixo, mas isso teve um preço. E o preço foi o resto da sua carreira. O Cigano é um antes do Caim, outro depois. Antes do Caim, dos melhores boxes. Acho que o melhor boxe que eu já vi nos pesos pesados do UFC. Né? Um cara com defesa de queda exemplar, um cara agressivo, nocauteador, visceral, e depois do Caim ele passou a ser um cara do queixo duvidoso, não ficou um queixo de água tipo o Overeem, por exemplo, que bateu, caiu, não, mas virou um queixo bem suspeito, um queixo que se levasse uma bem dada já era e pronto, né? Ele se transformou em um cara muito, para não falar medroso, muito comedido, um cara que muito acuado, né, que eu falei no começo do vídeo, ficava muito ali na grade, né, não era mais aquele Cigano agressivo que a gente estava acostumado, que partia para dentro, que enfiava a mão com sua velocidade, sua mão pesada, seu poder de nocaute. Não, esse Cigano simplesmente morreu depois do Caim Velasquez. Por quê? Porque além
do prejuízo físico que o cigano teve em relação ao seu queixo, em relação à sua longevidade, ele teve um prejuízo psicológico também. A partir dali ele passou a ser aquele cara mais comedido, a ficar mais recuado, ele não teve mais coragem, aquela coisa de partir para dentro, ele não tinha mais aquela áurea de monstro nocauteador que todo mundo tinha medo. Isso faz muita diferença. Uma coisa é você entrar no octógono como invencível, como um cara que os outros olham para você e olham com cara de derrotado. Outra coisa é você entrar como um cara, como um ser humano normal, em que sim, é palpável lhe vencer. É outro patamar. Mesma coisa, vou usar o Conor McGregor de exemplo mais uma vez. O Conor McGregor com a áurea de invencível, de cara putão, fodão do UFC. Entrava, os caras olhavam para ele com cara de derrotado. Como por exemplo, o Ed Álvares. Ed Álvares entrou para aquela luta derrotado, cara. Depois que o Nate Diaz lhe deu aquele mata-leão, que foi até antes da luta contra o Ed Álvares, mas depois daquilo ali, o Conor já ficou meio, porra, os caras já viram, opa, tem uma brecha ali. Já é outra coisa. O Conor ainda conseguiu fazer aquilo com o Ed Álvares, conseguiu vencer o Nate Diaz, porém com o Nate Diaz a gente já viu o efeito desse negócio dele ter deixado de ser invencível. Por quê? O Conor deu mais uma surra no Nate Diaz. Para quem não sabe, ele deu uma surra no Nate Diaz mesmo quando perdeu. E deu surra na segunda luta. Venceu. Para mim venceu mesmo. Muita gente acha que o Diaz venceu. Eu acho absurdo isso. Para mim o Conor venceu. Mas o Diaz foi muito mais confiante. Se o Diaz tivesse perdido a primeira luta e eles lutassem de novo, provavelmente o Conor passaria o carro. Porque o psicológico faz muita diferença. Muita diferença. Tem gente que acha que não, que o que faz diferença é habilidade e força. E não é, cara. Nesse esporte, para mim, vale mais o psicológico do que todo o resto. Não que o resto não seja importante. Tudo tem sua importância. Mas para mim, você tá com o psicológico em dia, você ter na sua mente que você é o cara a ser batido, que você é o melhor, faz toda diferença. É muito melhor que você entrar com medo de perder. Você entrar sabendo, porra, levei muita porrada, eu caí na luta anterior, eu posso cair de novo. É diferente. É diferente. Foi isso que aconteceu com o Júnior Cigano. O Júnior Cigano passou a entrar com medo de perder. Era nítido nos olhos do Cigano que ele entrava com medo de perder, era nítido na movimentação do Cigano, retraído, recuado, que ele entrava com medo da derrota. E foi isso que o fez ser um lutador comum no final da sua carreira dentro do UFC. Ele não se aposentou ainda, tá? Ele não se aposentou ainda. Mas a sua carreira dentro do UFC virou aquele lutador normal, de ganha, perde, perde, ganha, ganha. E virou aquele lutador comum, coisa que no todo de sua carreira ele não é. E quem acompanhou Cigano no auge sabe do que eu estou falando, um dos maiores pesos pesados de todos os tempos da história do MMA, principalmente da história do UFC. Mas eu quero te ouvir, qual a sua opinião? Você concorda comigo? Acha que o que abalou as estruturas do Cigano foi realmente as duas surras que ele levou do Caim Velasquez, ou não? Você continua com a opinião de que possivelmente ele usava muito suco mágico, e aí a usada chegou, cortou isso, e aí por conta desse acontecimento, a carreira do Cigano decaiu. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral de sempre, deixa o dislike se não gostou do conteúdo, para que eu possa fazer outra avaliação e estar sempre buscando entregar o melhor para vocês. Deixa aqui o feedback também nos comentários. Tamo junto, valeu e até mais.